Bem, nesse vídeo eu vou falar sobre ponto médio de um segmento. O que é um segmento? O segmento nada mais é do que uma parte de uma reta. Tá, mas o que é uma reta? Uma reta é uma figura geométrica formada por uma linha onde a gente não sabe de onde ela começa e nem onde ela termina. Então isso aqui representa uma reta. Aí o que é o segmento? O segmento é uma parte dela. Então vamos supor que esse segmento começa aqui e termina aqui. Vamos chamar aqui de A e vamos chamar aqui de B. Então temos aqui um segmento AB. Aí eu quero saber qual é o ponto médio desse segmento. O que vem a ser ponto médio? É um ponto que está no meio desse segmento. Então vamos supor que o ponto médio seja nesse lugar. Aí eu vou chamar de M. Então o meu ponto médio eu vou chamar ele de M. Como ele é um ponto, eu preciso saber qual é o X e qual é o Y desse ponto. Para eu determinar o valor de X e Y, a gente vai utilizar duas fórmulas. Uma para achar o X e a outra para achar o Y. Então, como é que a gente vai achar o X? A gente vai pegar X do ponto médio, vai ser o X do ponto A mais o X do ponto B dividido por 2. E para você achar o Y, você vai pegar o Y do ponto A mais o Y do ponto B também dividir por 2. Pegando os dois resultados, você vai ter o ponto médio, né? O que a gente vai chamar de M. Primeiro exercício. Determine o ponto médio do segmento AB, sendo A e B esses dois pontos. Bem, para você achar o ponto médio, você precisa achar o valor do X e o valor do Y dele. Chamamos o ponto médio de M. Então a gente vai ter que achar o X do ponto médio e também o Y do ponto médio. Para você achar essas duas coordenadas, tem a forminha. Então você vai fazer o seguinte, ó. Como é que você acha o X do ponto médio? Você vai pegar o X do primeiro ponto, que é o ponto A, mais o X do segundo ponto, que é o ponto B, e dividir por 2. Aí você vai substituir as coordenadas, os valores. Então, X do ponto médio vai ser, olha, o X do ponto A é o primeiro valor do ponto A, que no caso é o menos 3. O X do ponto B também é o primeiro valor, só que do segundo ponto, no caso B, que é mais 1. Então você coloca aqui mais 1. X do ponto médio é igual. Repete aqui o número 2 aqui embaixo, porque não tem nada que fazer com ele. Em cima, você tem, ó, menos 3 mais 1. Então você vai repetir o sinal do maior em valor absoluto, que no caso é o menos, e diminuir. Então aqui vai dar menos 2. Efetuando aqui uma divisão, porque toda fração é uma divisão, você vai achar o resultado menos 1. Faz o jogo do sinal e divide. Vamos fazer a mesma coisa para você achar o Y. Para você achar o Y, você vai fazer o Y do ponto A mais o Y do ponto B e também dividir por 2. Bem, substituindo os valores, você tem o seguinte, ó. Repete aqui o 2, né, porque não tem o que fazer com ele. Bem, o Y do ponto A é o segundo valor do primeiro ponto, ó. Então é o número 4. Então você acrescenta aqui o 4. O Y do ponto B vai ser o segundo valor do segundo ponto, que no caso o ponto B, ó, que é menos 2. Como ele é negativo, você acrescenta aqui menos 2. Novamente, você vai ter um número positivo e um número negativo. Ó. Quem é o maior deles em valor absoluto? O 4. O sinal dele é positivo. Aí você repete
o sinal e diminui. Então aqui vai dar mais 2. Efetuando a divisão, mais e mais dá mais, e dividindo vai dar 1. Como eu quero o ponto médio é você pegar o x e o y e formar o ponto. Então, o ponto médio, que é o que o exercício está pedindo, vai ser menos 1 e 1. Então, esse é o ponto médio do segmento A e B. Segundo exercício, encontre o ponto médio do segmento AB, sendo A e B esses dois pontos. Então, na verdade, o que eu pedi ali, o que eu mudei do segundo para o primeiro exercício, são apenas as coordenadas dos pontos. Eu vou escrever primeiro a fórmula. X do ponto médio vai ser o x do primeiro ponto mais o x do segundo dividido por 2. Né? Como aqui é A e B, então XA mais XB. Substituindo, eu tenho o seguinte. Vou repetir aqui o 2, porque eu não tenho o que fazer com ele por enquanto. Ó. O x do ponto A é o 4 e o x do B é o menos 2. Então aqui vai ficar 4 menos 2. Bem, como eu tenho um número positivo e um número negativo, você vai repetir o sinal do maior em absoluto, né? Repete o sinal do maior número em absoluto, que no caso é mais, e diminui. Então 4 menos 2 vai dar 2. Efetuando a divisão, o resultado vai dar 1. Vou fazer o mesmo procedimento para eu achar o valor do YM, que é a segunda parte do ponto M. Então, ó, YM é igual o YA mais o YB sobre 2. Substituindo os valores. Ó. O YA é o segundo valor do ponto A, 7. O YB é o segundo valor do ponto B, menos 3. Então, sobre 2. Bem, novamente você vai ter um número positivo e um negativo. Repete o sinal do maior em valor absoluto e subtrai. Então aqui vai dar 4. Dividido por 2, você vai chegar ao resultado 2. Como eu quero determinar o ponto médio, então você faz o seguinte. Ó. Assim, M, que é o ponto médio, vai ser 1 e 2. Então, essa é a resposta que o exercício estava pedindo para você encontrar.